A gente segue falando agora sobre a decisão da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro que manteve a inelegibilidade do deputado federal Daniel Silveira, que tentaria uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro. Comentário de Alexandre Garcia. Bom, em primeiro lugar, deixo registrado que não concordo com o estilo de Daniel Silveira, mas isso não tem a menor importância, porque o que diz a Constituição no artigo 53 é que são invioláveis deputados e senadores por quaisquer palavras. Então, não adianta. Ninguém é superior à Constituição. Ninguém nesse país é superior à Constituição. Se julgar superior à Constituição, esse é um ato antidemocrático. Está escrito lá, perguntem para o Bernardo Cabral, relator da Constituinte, né? Perguntem para o Ives Gandra, que ajudou a fazer isso. Por que escreveram quaisquer palavras? Não? Então, é essa a situação. Agora, outra coisa, ele foi indultado pelo presidente Bolsonaro. Roberto Jefferson foi indultado pelo presidente Temer. Mas esses indultos não valem. Eles não foi aceita a candidatura deles, o registro. Agora, o Supremo anulou condenações em 3 instâncias por 9 juízes do ex-presidente. A anulação vale, o indulto não vale. Será que a balança da justiça, será que a justiça segurando aquela balança e aquela espada, que está com os olhos vendados, será que está espiando e pesando mais de um lado da balança, de um prato da balança? Vai se esconder atrás dessa covardia e não vai proteger a nossa Constituição. Agora você, Diogo Schelp, sobre o caso Daniel Silveira, sua análise em 2 minutos, Schelp. Pois não. Antes eu queria dar as boas-vindas ao Alexandre Garcia. E, Vitor, a gente precisa lembrar que o Daniel Silveira ele foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças ao STF e a ministros do STF. Os ministros se basearam em vídeos que diziam coisas como a seguinte, ditas por Daniel Silveira, abre aspas, a respeito de Fachin, né? Ele disse, abre aspas, todo mundo está cansado dessa sua cara de palavrão que tu tem, essa cara de vagabundo, né? Por várias vezes já te imaginei tomando uma surra. Quantas vezes eu imaginei todos os integrantes dessa corte? Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? O que você vai falar? Que eu estou fomentando a violência? Não. Eu só imaginei. Ainda que eu premeditasse, ainda assim não seria crime. Fecha aspas. Foi com base nesse tipo de declaração que os integrantes do STF consideraram que ele estava ameaçando a corte, ameaçando os seus integrantes. E deram essa condenação aí de 8 anos e 9 meses, que muitos juristas, mesmo aqueles que consideraram que Daniel Silveira de fato havia cometido um crime, apesar, né, da possibilidade de livre expressão parlamentar, do exercício da palavra do parlamentar, que era uma pena excessiva, 8 anos e 9 meses por algo que um parlamentar havia dito. O fato é que o STF quis dar Daniel Silveira como exemplo, né, para uma série de ataques que o STF vinha sofrendo. Em abril, né, o Alexandre de Moraes determinou que a corte poderia, então, analisar, né, o indulto presidencial e a extensão desse indulto, se ela se restringir apenas à pena ou também a outras medidas acessórias, as penas acessórias, né, as penas secundárias. A PGR manifestou-se no seguinte sentido, a PGR em junho pediu a retirada das medidas cautelares que foram aplicadas a ele, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica, entre outras. Mas a própria PGR manifestou-se no sentido de que, em relação aos direitos políticos, o indulto presidencial não se estendia. Ou seja, para a PGR, né, para a subprocuradora, inclusive, que assinou, era esse o entendimento de que não se deveria estender aos direitos políticos. Ou seja, para a PGR, Daniel Silveira não poderia se candidatar e isso acabou não sendo decidido. O STF empurrou isso para frente justamente com o objetivo, isso não declarado, obviamente, mas uma maneira estratégica de deixar isso para decisão da Justiça Eleitoral, que é o que está acontecendo agora e o que a gente vai ver a partir de agora, provavelmente, é a defesa de Daniel Silveira recorrendo ao TSE. Eu duvido muito que no TSE haja um entendimento diferente do que houve no TRE. Para fecharmos, 2 minutos. O Supremo e o TSE
estão acumulando julgamentos muito importantes, né? Inclusive de alguns candidatos aí que vão bater no Supremo, como esse caso aí do Daniel, existem outros, do próprio Roberto Jefferson, do Eduardo Cunha, de José Roberto Arruda e outros. Pessoas, estou citando aqui os mais conhecidos, né? E candidatos ao Senado pelo país inteiro, né? Então, há dificuldades jurídicas sobre esse assunto. No caso específico do Daniel, fica muito claro de que o perdão, a graça assinada pelo presidente Jair Bolsonaro foi ampla, né? Ela perdoa, quer dizer, extingue a condenação contra o Daniel Silveira, uma condenação pesada, 8 anos e 9 meses. Se fosse um assassinato, não seria. Não. Esse aí, 8 anos e 9 meses é o piso ali de assassinato em primeiro grau, para se ter uma ideia da gravidade de uma condenação assim. E ele ficaria inelegível, né? Mas, como o presidente, na graça, citou, inclusive, todas as repercussões e inelegibilidades. Se não há nenhuma outra decisão contra o que assinou o presidente, significa que está valendo aquilo que o presidente assinou. E a lei eleitoral diz que no momento do registro da candidatura é que vale. Se no momento do pedido de registro da candidatura a pessoa está elegível, ela ficará elegível. Já existe jurisprudência para isso. Vai ganhar isso aí, todas essas disputas, que no momento de apresentar o pedido de registro de candidatura está certo. Então, qual é o raciocínio, inclusive que vem insistentemente seguido ali pela advogada dele, competente, a Mariana, né? A doutora Mariana, que é uma advogada que fez mais uma representação no Supremo para forçar o Supremo a tomar outra decisão, e não tem nenhuma. Significa o seguinte, que o que está valendo é a assinatura do ato da graça do presidente Jair Bolsonaro, e por esse ato, lá está explícito exatamente o restabelecimento da elegibilidade dele, ele está elegível. Isso aí é a primeira instância, vai para o Tribunal Superior Eleitoral, mas não há mesmo nenhuma esperança de reversão dessa decisão, não. Temos que comentar apenas para não deixar passar tranquilamente, mas não há expectativa de reversão, não. Ele vai ficar mesmo inelegível.